Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Rafael Borba, seu professor de Direito. E vim aqui dar continuidade ao nosso grupo de estudo, do Estudando por Questões. Uma forma revolucionária que vai fazer com que você enxergue os principais tópicos cobrados nas suas provas de concurso público por meio de questões. Só reforçando, amigos e amigas, que qual é o objetivo desse curso aqui do Estuda por Questões com Rafael Borba? É você conseguir enxergar os principais tópicos da sua prova, do seu concurso, nas matérias de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Legislação Penal Especial. Essas três matérias eu me predisponho a mostrar a vocês, dentro da sua carreira, quais são os tópicos mais cobrados. Vejam, pessoal, e sendo bem sincero, eu não estou dizendo que eu vou fazer com que você alcance a sua tão sonhada aprovação no concurso público. O que eu estou falando é que você usando esse método, você aplicando esse passo a passo, você consegue angariar vários pontos na sua prova. Você vai chegar ao ponto de observar que a nota de corte vai ficar para trás e você vai passar da nota de corte, principalmente nos concursos das carreiras de segurança pública. Tá joia? Então vem comigo, vamos dar continuidade hoje na matéria de Direito Administrativo. Dentro da matéria de Direito Administrativo, colegas, amigos e amigas e concurseiros, um dos tópicos mais cobrados dentro do raio-x que foi elaborado por esse que vos fala é o tema... Opa, só um instante. Falha nossa. Improbidade administrativa. Dentre os temas mais cobrados, está lá entre o top 5, Os 5 temas mais cobrados na prova de Direito Administrativo, não poderia estar diferente a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92. E por que não, ou principalmente, as suas alterações, as alterações ocorridas pela Lei 14.230. E olhe, eu lhe digo, viu? Foram várias alterações e alterações de peso, que mudaram até a forma estrutural de se pensar a lei de improbidade administrativa. Mas vamos deixar de lero-lero, de conversa fiada, e vamos aqui estudar o tema Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429, com as suas modificações introduzidas pela Lei 14.230. Mas antes de adentrar na questão de início, na questão principal, na resolução da questão, eu queria falar para vocês, pessoal, que para que você tenha um proveito melhor das nossas aulas, você tem que pensar sempre no estudo ativo. E o que danado é um estudo ativo, Rafael? Um estudo ativo é aquele que o aluno participa. Se você estudar com qualquer professor, ele vai dizer a mesma coisa. Você tem que participar. Você tem que participar resolvendo as questões que já deve estar na sua área do aluno, Isso para você ter acesso ao material digital, ao material, às videoaulas na realidade. Você já teve um contato prévio com o PDF, com questões, com a apostila de resumo que eu disponibilizo gratuitamente, a apostila de questões gratuitamente, juntamente com o resumo, na plataforma do Aprenda. Então você pega o material, dá uma lida, resolve as questões, faz todas as suas observações e indagações que houver, porque esse curso é direcionado não para aquele que está zerado no mundo jurídico, pessoal? Esse curso é principalmente direcionado para aquele concurseiro que já iniciou a carreira no concurso público, seja agora há pouco, seja já há um tempo, mas não está conseguindo progredir na nota de corte. Esse curso é para você. Mas voltando aqui ao assunto, você tem que ter em mãos caneta, papel e o material respondido, porque aqui a gente só vai lapidar o que você já estudou, tá bom? Volta aqui. E um dos principais tópicos a ser estudado da Lei de Improbidade Administrativa não poderia ser outro. Auditor Federal e Finanças de Controle, CGU. Olha aqui, CGU. Banca, pessoal, banca aqui, esqueci de citar a banca. FGV, joia? Isso aqui eu já até deixei, vejam que a questão é original da original. Até essa parte aqui, isso é uma questão preliminar com gabarito, isso é uma questão com gabarito preliminar. Mas vamos lá, dá para a gente estudar um monte de coisa aqui nessa questão mesmo sendo preliminar. Em janeiro de 2022, João, agente público federal, olha aqui, João, que é um agente público federal, no exercício da função pública,
concedeu benefício administrativo. Ixi, Maria, já começou os problemas aqui, né? À sociedade empresária Alfa, sem observância das formalidades legais regulamentares aplicáveis à espécie. Já estamos cheirando, já está me cheirando isso aqui ao que, pessoal? A ato de improbidade administrativa, não é isso? Ato de improbidade administrativa. O Ministério Público Federal instaurou inquérito civil para apurar a eventual prática de ato de improbidade administrativa. E João se manifestou no bojo desse procedimento investigatório, alegando e provando que a concessão do benefício administrativo decorreu de divergência interpretativa. Olha aqui. Da lei, baseado em jurisprudência, de acordo com o texto atual da Lei de Improbidade Administrativa, olha aqui, ó, 8429, com as alterações introduzidas pela 14.230 de 2021, é correto afirmar o quê? Então, antes de ir para a questão, pessoal, quero fazer só algumas observações aqui, ó. João, o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, é um agente público federal que no exercício da função, então ele praticou o ato considerado pelo Ministério Público improbo no exercício da função, isso é informação relevante, concedeu o benefício administrativo, que teoricamente é configurado ato de improbidade administrativa, viu? A sociedade sem observância, veja, não é a mera concessão do benefício. A mera concessão do benefício não é considerada improbidade administrativa, né? O que é considerado improbidade administrativa é a concessão desse benefício sem observância dos pressupostos legais, ferindo, por exemplo, olha o bizu, o princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e artigo 11, né? Isso, violação de princípios da administração pública seria ato de improbidade. Mas volta aqui. Sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. O MP instaurou o inquérito civil, e aqui eu já adianto, pessoal, o inquérito civil é uma fase preliminar da ação de improbidade administrativa, certo? A ação de improbidade administrativa, vão anotando tudo que eu vou falando, viu, pessoal? Por isso que é importante a gente estudar por questões, porque a gente consegue fazer uma revisão geral. A ação de improbidade administrativa agora só pode ser ajuizada privativamente pelo Ministério Público depois da reforma. Mas não necessariamente, veja, eu falei para vocês que é uma fase preliminar aqui, mas não necessariamente precisa haver essa fase preliminar. Se o Ministério Público já tem provas suficientes da produção, da prática do ato de improbidade administrativa, ele já pode oferecer denúncia por ato de improbidade. Mas volta aqui. E de acordo com aqui, ó, decorreu de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência. Isso aqui é uma observação importante, porque nesse ponto específico da questão houve várias mudanças. Na realidade, houve uma mudança nesse ponto específico, né, Rafael? Mas que vai mudar todo o raciocínio da questão agora. É correto afirmar o quê? Foi praticado ato de improbidade administrativa ao menos culposo, mesmo diante da alegação e provação de que a concessão do benefício administrativo decorreu de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência. Aqui, antes de passar para a próxima questão, eu já quero dizer a vocês, já é um spoiler, né? Os atos de improbidade administrativa depois da reforma feita pela 14.210 só podem ser considerados improbos se forem praticados na modalidade dolosa. Como é, Rafael? Só ato de improbidade administrativa doloso, vou repetir, você vai anotar no seu caderno, viu? Só há que se falar em ato de improbidade administrativa na modalidade dolosa. Não há ato de improbidade administrativa praticado na modalidade culposa. Tranquilo? Tranquilo, Rafael. Então a letra A já está falsa, não é isso? Errada. B. Foi praticado o ato de improbidade administrativa pela sociedade empresária Alfa, que se beneficiou do ato ilícito, e a sua responsabilização olha aqui, e na sua responsabilização deverão ser desconsiderados os efeitos econômicos e sociais das sanções
E aí, pessoal, na hora de aplicar a sanção por ato de improbidade administrativa, o juiz que vai aplicar a sanção prevista no artigo 12, referente ao artigo 9, 10 ou 11, ele desconsidera as consequências econômicas e sociais. Ele pode aplicar, por exemplo, uma multa gigantesca na pessoa jurídica ao ponto de inviabilizar a sua atividade produtiva e com isso a empresa colocar 1.000 funcionários para fora. Não, né, pessoal? Não, e daqui a pouco eu vou mostrar onde é que está isso. Falso também. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores da sociedade empresária Alfa respondem por ato de improbidade que venham a ser imputado à pessoa jurídica, mesmo que não tiver havido participação e benefícios diretos. E aí, os sócios vão responder, mesmo que não haja participação ou benefícios diretos na sociedade, vão responder por ato de improbidade administrativa, sei lá, um gerente translocado praticou ato de improbidade administrativa, mas só ele se favoreceu daquele ato de improbidade, os demais sócios e cotistas não. A responsabilidade transcende para os outros sócios, daqui a pouco a gente vai ver. Letra D. As sanções da lei de improbidade se aplicam à sociedade empresária, Alfa, mesmo se o ato de improbidade administrativa fosse sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata de que trata a lei 12.246 de 2013. Essa lei aqui, pessoal, é a lei anticorrupção. E o que a lei de improbidade administrativa vai dizer? A lei de improbidade administrativa vai dizer, e você vai anotar, porque o nosso estudo é um estudo ativo, onde o aluno participa, não é isso? Faça desse curso o melhor curso da sua vida. Não deixe que os desânimos da vida façam com que você não estude. A lei de improbidade administrativa, com a reformulação pela 14.230, vai dizer que se a pessoa jurídica, veja, esse dispositivo é somente da pessoa jurídica, se a pessoa jurídica comete um ato que é enquadrado ao mesmo tempo como ato de improbidade administrativa e o ato tipificado na lei anticorrupção, ela não responde pela lei de improbidade administrativa, e sim responde pela lei anticorrupção. Joia? Então a letra D também está falsa. Só um instante, que às vezes a letra D também está falsa. E como vocês viram aqui no adiantado do spoiler, gabarito letra E. Não configura improbidade o ato praticado por João. Por quê? Porque decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente, vamos ler de novo, ler com calma aqui, viu, pessoal? Não configurar improbidade o ato praticado por João. Por quê? Porque decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, ou seja, uma jurisprudência minoritária. Uma jurisprudência minoritária. Mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle e dos tribunais do Poder Judiciário. É estranho, pessoal, essa redação, mas está prevista na Lei de Improbidade Administrativa. Porque o que acontecia? Antigamente assim, até 2021, os gestores, quando iam tomar uma decisão no exercício da sua função, eles faziam o quê? Consultavam o Poder Judiciário, né? Às vezes era impetrada uma ação, por exemplo, uma ação popular contra aquele ato improbo, né? A gente aprende lá no direito constitucional comigo, só lembrando, olha o merchan, na Aprenda. Estou lançando um curso de constitucional para a carreira de segurança pública. Você que está fazendo concurso para a área de segurança pública, ou você que é da segurança pública e quer ter uma atuação mais precisa no seu dia a dia, esse curso é para você. Mas volta aqui. Os gestores
por meio de decisões judiciais ou mesmo parecer técnicos dos tribunais de contas estaduais, Tribunal de Contas dos municípios ou mesmo Tribunal de Contas da União, no caso da Presidência da República, tomavam determinadas decisões, certo? O tribunal dizia, não, pode fazer. Só que o tribunal dizia isso de forma liminar, por meio do relator, e chegar mais para frente, o órgão colegiado, quando ia discutir aquela questão, dizia, não é bem por aí não, essa aqui não pode fazer não, porque senão o gestor vai incorrer em ato de improbidade. Só que o gestor já tinha feito o ato com base no parecer daquele órgão, com base na decisão liminar da Justiça, e muitas vezes o Ministério Público, por incrível que pareça, ou como fala o recém-formado em Direito, pasme, excelência, oferecia denúncia por improbidade administrativa contra o gestor público. E isso gerava uma insegurança jurídica muito estranha e muito tremenda, pessoal. Chegou ao ponto de gestores, principalmente os gestores municipais, não quererem mais tomar determinadas decisões e deixar a máquina pública engessada, com medo de responder por improbidade administrativa. E o que aconteceu? Veio a reformulação da lei de improbidade e isso mudou, Mudou como, Rafael? Primeiro vamos por parte, né? Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, quem seja efetiva e comprovadamente a perda patrimonial, desvio à apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres de entidade referida no artigo 1º desta lei, ou inotadamente, né? Isso em específico, esse inotadamente significa em específico. Inciso 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Então, teoricamente, João praticou ato de improbidade administrativa na modalidade de causar prejuízo ao erário previsto no artigo 10, inciso 7. Mas por que o danado do João não vai ser responsabilizado por improbidade administrativa? Porque o parágrafo 8º vai dizer aqui, ó, pessoal, do artigo 1º, não configura ato de improbidade administrativa a ação ou omissão decorrente. Então, veja, o ato de improbidade pode ser praticado na modalidade ativa, né? Ou na modalidade passiva. Ficou horrível isso aqui, ficou, mas sigamos. Decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle e dos tribunais do Poder Judiciário. Previsão legislativa. Previsão legislativa. E aqui eu não falei dos outros, não trouxe os outros tópicos, né? Mas vou comentar com vocês, claro que vou comentar. Olha aqui, ó, as principais mudanças previstas na lei de improbidade. Vou fazer assim. 1. Atos por improbidade só doloso, certo? 2. Pessoa jurídica que ao mesmo tempo comete ato previsto na lei de improbidade e na lei anticorrupção, essa aqui 8429 de 92, essa aqui 12.800 e alguma coisa, só responde por essa lei aqui, só responde pela lei por ato anticorrupção, mas vejam que é a pessoa jurídica. E 3, mesmo que o ato praticado de improbidade administrativa esteja tipificado na lei de improbidade, ato tipificado, típico, o agente público que comete ato de improbidade não vai ser responsabilizado, a explicação fica mais correta dessa forma, não vai ser responsabilizado se a decisão que ele tomou foi baseada em parecer técnico de órgão de controle ou mesmo advinho do Poder Judiciário, mesmo que aquela decisão não fosse pacífica, fosse uma decisão isolada, mas ele tomou com base naquela decisão e posteriormente a decisão veio ser reformulada, ele não responderá por ato de improbidade administrativa. Joia? Volta aqui comigo, mais uma questão de número 2. Procurador do Estado de Rondônia, questão 2022, fresquinha, né? Saiu do forno, ó. Aqui na Aprenda você encontra todos os cursos atualizados. Mas volta aqui. Um promotor de justiça, depois de ter recebido uma série de dados obtidos da prefeitura de certa cidade,
constatou que o prefeito havia deixado de prestar contas relativas ao convênio federal, em situação em que este era expressamente obrigado a fazê-lo, ou seja, o prefeito tinha o dever constitucional, o dever legal de prestar informações, pelo princípio da publicidade, não é isso? É isso, Rafael. Por meio de exame de documento, constatou-se que a citada autoridade dispunha de condições técnicas e operacionais para as prestações de contas e tinha plena ciência do dever de fazê-lo. Ixi, Maria, não entendo por ocorrer, não. O prefeito sabia que era para prestar, tinha condições de fazer e não fez. Mas ele não fez por quê, Rafael? Veja como essa questão é peculiar. Embora os documentos não indicassem que a ausência de prestação de contas tinha o objetivo de ocultar a irregularidade, era possível identificar que o prefeito indevidamente havia deixado de praticar ato de ofício, com desrespeito intencional aos prazos legais e ao princípio da legalidade. Olha aqui, violação de princípio. Violação de princípio pode ser caracterizada de ato de improbidade, Rafael? Vamos descobrir agora. Com base na 8429, é correto afirmar que, nessa situação hipotética, a conduta do prefeito, letra A, configura ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, ou seja, é o artigo 9 que ele violou, é o artigo 10 da lei de improbidade, configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, seria o artigo 11, não configura nenhuma hipótese ato de improbidade administrativa previsto na lei em questão, configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário e, concomitantemente, ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. E o gabarito não poderia ser outro, letra E, é de estudando por questões, olha aí, configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário e, concomitantemente, ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. E onde é que está isso, Rafael? Presta atenção. A lei de improbidade administrativa, pessoal, um ato de improbidade, uma vez praticado, de regra, ele já é violador dos princípios constitucionais, né? Isso o artigo 37, o artigo 37 da Constituição vai dizer, são princípios expressos, né, previstos na Constituição Federal, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. É o famoso LIMP, né? Volta aqui comigo. É o famoso LIMP. LIMP. E o artigo 11 vai dizer assim, olha, violou princípios norteadores da administração pública, e não é nem só esse LIMP aqui que eu trouxe no material não, viu? Proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal, segurança jurídica, continuidade de serviço público, violou isso aí, pode se enquadrar como ato, violou esses princípios, podem se enquadrar como ato de improbidade, joia? Só que a conduta, além de ser violadora dos princípios constitucionais, administrativos, ela também aqui no exemplo foi violadora do artigo 10, ou seja, causou um prejuízo ao erário. Nesse caso, Rafael, o juiz quando for aplicar, e se for aplicar a sanção por improbidade administrativa, ele aplica as sanções para o artigo 10 ou aplica a sanção para o artigo 11? Então, a gente tem que entender, pessoal, que na hora que o juiz for aplicar, ele tem que escolher a sanção de um artigo. As sanções para o artigo 9, as sanções para o artigo 10 e as sanções para o artigo 11. Dentre esses artigos, ele não pode fazer a triangularização, não. De pegar a suspensão, o prazo de suspensão dos direitos políticos do artigo 11, do artigo 9 e aplicar com a multa do 11. Não pode, isso ele não pode. O que ele pode? Não existem várias sanções na lei de improbidade, né? Indisponibilidade de bens, pagamento de ressarcimento ao erário, pagamento de multa, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com a administração pública. O que o juiz pode? Ele pega todas as sanções daquele artigo e pode aplicar todas elas, individual ou cumulativamente, certo? Certo. Agora vejam, nesse caso ele vai aplicar a 10 ou a 11. A lei de improbidade é estruturada que as sanções aparecem da maior para menor. Entendi, foi nada, Rafael. Vai entender agora. Teoricamente, o ato de improbidade praticado no artigo 9, a penalidade não, porque a lei de improbidade não tem caráter penal, a lei de improbidade tem caráter civil. A sanção para os atos violadores previstos no artigo 9, teoricamente, é maior do que a do artigo 10, e a do artigo 10 é maior do que a do artigo 11.
Consecutivamente, o juiz, quando for aplicar a lei de improbidade, as sanções pela violação da lei de improbidade, ele sempre vai procurar qual foi o artigo que o agente improbo praticou, né, e se enquadrou, e ele vai pegar a penalidade do maior artigo. No caso aqui, entre 10 e 11, o juiz vai aplicar as penalidades do artigo 10 da lei de improbidade administrativa, porque a lei de improbidade administrativa justamente é pensada dessa forma para que o juiz consiga, na dosimetria, Rafael, você falou que não era penal, mas está falando de dosimetria, porque para dosar a sanção lá também é dosimetria. Dosimetria a gente só não vê em direito penal não é isso? Vê também nos processos administrativos, porque a dosimetria tem sua essência no princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, né? O juiz vai escolher as sanções previstas no artigo 10 aqui, que daqui a pouco a gente vai ver quais são essas sanções. Vamos lá para mais uma questão aqui. Banca Quadrix, auxiliar administrativo recente também, 2021. De acordo com a Lei 8429, Lei de Improbidade, né? Julgo o item a seguir, no que se refere aos atos de improbidade administrativa. Para fins de caracterização de ato de improbidade administrativa, aquele que exerce cargo ou função pública sem remuneração não é considerado agente público. E aí, pessoal, e aí? Aquele que exerce a função pública, mas não exerce de forma remunerada, pode ser considerado agente público para fins de ato de improbidade administrativa? Querem saber? Clique na próxima aula da gente aqui, a nossa aula de número 2. Vou dar continuidade a esse assunto lá. Um abraço e até lá.